Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal AbnerTube. E hoje, o vídeo vai ser diferente. Porque hoje não é dia de batalha. Hoje, é dia de analisar o que aconteceu. Sim. A votação acabou. E sinceramente, o resultado foi muito mais pesado do que eu imaginava. Porque vocês participaram de verdade. Comentaram. Votaram. Discutiram. Defenderam seus personagens favoritos. E agora, finalmente chegou a hora de ver como cada um reagiu ao resultado. Porque hoje, nós vamos analisar oficialmente a enquete que decidiu o próximo adversário do AbnerTube. E vou falar uma coisa. Essa votação praticamente virou uma guerra. Porque de um lado, tinha o detetive Antônio Manuel. Estratégia. Investigação. Inteligência. Do outro, o Mambot. Firmeza. Controle. Pressão. E ainda tinha a terceira opção. Nenhum. Ou seja, existia até a possibilidade de eu não batalhar com nenhum dos dois. Então hoje, cada um deles vai analisar os resultados. E eu também vou falar sobre isso. Porque eu acho importante mostrar que cada voto contou. Inclusive os votos da opção nenhum. E vou ser sincero, alguns resultados aqui me surpreenderam bastante. Porque teve opção que ficou muito acima das outras. E isso acabou mostrando claramente qual batalha os inscritos realmente querem ver. Mas calma. Porque hoje não vai ser só número na tela. Hoje vai ter reação. Hoje vai ter análise. E talvez até algumas provocações. Porque vocês sabem. Mesmo antes da batalha começar, a tensão já tá aumentando. Então presta atenção em tudo. Porque dependendo do que for falado hoje, o clima da próxima batalha pode mudar completamente. E eu vou admitir, depois de ver esses resultados, a pressão aumentou bastante. Porque agora não é só uma batalha qualquer. Agora é uma batalha escolhida pelos inscritos. E isso muda tudo. Então já deixa o like. Se inscreve no canal. E bora analisar o resultado da enquete que decidiu o próximo adversário do AbnerTube. Bora! Bom, agora vamos falar sobre uma opção que muita gente talvez não esperava. Nenhum. Sim. A opção que basicamente dizia: eu não quero nenhuma dessas batalhas. E sinceramente, eu achei muito importante colocar essa opção na enquete. Porque eu queria que a votação fosse justa de verdade. Eu não queria obrigar ninguém a escolher entre o detetive Antônio Manuel ou o Mambot. Eu queria saber a opinião real dos inscritos. E no final, a opção nenhum ficou com 11%. Ou seja, teve gente que realmente preferiu que nenhuma dessas batalhas acontecesse. E eu acho isso interessante. Porque mostra que parte do público talvez esteja esperando outro personagem. Talvez alguém mais caótico. Mais misterioso. Ou até mais perigoso. E sinceramente, isso me deixou curioso. Porque o universo API tem muitos personagens. Então quando alguém vota em nenhum, pode significar várias coisas. Talvez a pessoa queira ver Cowbot, Voraktbot, Eliabot ou até alguém completamente inesperado. Então esses 11%, mesmo sendo menores, ainda são importantes. Porque eles mostram que existem inscritos pensando diferente. E isso é bom. Porque significa que o público está realmente envolvido no quadro. Agora imagina se essa opção tivesse vencido. Eu provavelmente teria que procurar outro adversário. E sinceramente, isso poderia virar algo completamente imprevisível. Então eu gostei muito de ver que até essa opção recebeu votos. Porque isso prova que a enquete não foi automática. A galera realmente pensou antes de votar. E vou falar outra coisa. 11% ainda é bastante gente. Então eu não vou ignorar isso. Porque talvez no futuro, esses votos acabem influenciando alguma batalha. Talvez algum personagem inesperado apareça justamente por causa disso. Então para quem votou em nenhum, eu vi os votos de vocês. E pode ter certeza que isso também entrou na minha cabeça.
Porque dependendo de como esse quadro evoluir, personagens ainda mais diferentes podem aparecer no futuro. Então no fim, mesmo sem vencer, a opção nenhuma ainda deixou um recado importante. E agora, vamos continuar analisando os outros resultados. Bom, agora chegou minha vez de analisar os resultados. E sim, eu já vi a porcentagem. 11%. Sinceramente, muita gente talvez olhe para isso e pense: o detetive Antônio Manoel perdeu. Mas eu não vejo dessa forma. Porque quando você trabalha investigando, você aprende uma coisa importante. Nem sempre os números mostram tudo. E eu vou explicar o motivo. Mesmo com o Membot vencendo, ainda teve gente que escolheu votar em mim. E isso significa bastante coisa. Porque quem votou em mim provavelmente queria uma batalha diferente, mais estratégica, mais mental. Uma batalha baseada em análise e inteligência. Então esses 11% não representam apenas votos. Representam um tipo específico de público. Um público que queria ver estratégia, leitura, provocação inteligente, pressão psicológica. E sinceramente, eu respeito isso. Agora, claro, o resultado mostrou que a maioria queria o Membot. E eu consigo entender o motivo. Ele é forte, tem presença, tem firmeza. Então era esperado que ele fosse um adversário muito desejado. Mas sabe o mais interessante? Mesmo perdendo na votação, eu ainda aprendi bastante observando ela. Porque quando você presta atenção nos detalhes, você percebe padrões, comentários, reações, preferências. E isso diz muito sobre o público. Então, para mim, essa votação também foi uma investigação. Uma forma de entender o que os inscritos esperam desse quadro. E pelo visto, eles querem batalhas intensas. Batalhas com peso. Então agora, o foco vai pro confronto entre o AbnerTube e o Membot. Mas vou deixar uma coisa bem clara. Só porque eu não fui escolhido, não significa que eu desapareci. Porque eu ainda vou continuar observando tudo. E talvez, analisando coisas que ninguém percebeu ainda. Então, para quem votou em mim, obrigado. Vocês mostraram que ainda existe espaço para batalhas mais estratégicas nesse quadro. E quem sabe, no futuro, eu ainda volte para esse palco. Bom, agora chegou minha vez de analisar os resultados da enquete, e sinceramente, Ife, eu esperava uma votação equilibrada, porque os outros lados também tinham potencial. O detetive Antônio Manoel trouxe estratégia, a opção nenhum também chamou a atenção de parte do público, mas no final, o resultado foi muito maior do que eu imaginava, 78%. E vou admitir, isso foi algo forte de ver, porque não foi apenas uma vitória, foi praticamente uma confirmação. A maioria dos inscritos realmente quer ver essa batalha acontecer, e isso aumenta bastante a responsabilidade, porque agora, não é mais só uma ideia, agora isso virou um confronto escolhido pelo público. E sinceramente, eu respeito muito isso, porque quando alguém recebe tantos votos, significa que existe expectativa. As pessoas esperam algo grande, esperam intensidade, esperam pressão, esperam uma batalha marcante. E eu percebi isso claramente olhando os resultados. Então agora, eu sei que essa batalha não pode ser comum, ela precisa ser forte, porque muita gente confiou em mim nessa votação. E eu notei outra coisa interessante, mesmo existindo outras opções, a diferença foi muito grande. Então isso mostra que os inscritos enxergam potencial real nesse confronto, talvez pela forma como eu amo, talvez pelo meu jeito mais firme, ou talvez porque eles acreditam que eu realmente consigo enfrentar o AbnerTube de igual para igual. E sinceramente, eu também acredito nisso, porque eu não entro numa batalha pensando em aparecer, eu entro preparado. E agora, depois dessa votação IF, a preparação ficou ainda mais importante, porque quando tanta gente espera algo, você precisa sustentar essa expectativa. Então podem ter certeza, eu vou levar essa batalha a sério, muito sério, e vou fazer o possível para transformar esse confronto em algo memorável. Então, para todos que votaram em mim, obrigado. Os votos de vocês mostraram claramente qual batalha o público quer ver agora, e eu não pretendo desperdiçar isso, porque depois desse resultado IF, a pressão aumentou, e sinceramente, eu gosto disso. Bom, agora vocês já viram tudo. Os resultados foram analisados. As porcentagens apareceram. E oficialmente, o próximo adversário já foi escolhido. Membot. E sinceramente,
Depois dessa votação, eu percebi uma coisa muito rápido. Essa batalha já começou antes mesmo do vídeo sair. Porque agora existe expectativa. Existe pressão. E principalmente, existe muita gente esperando esse confronto. Então agora, chegou a hora de revelar oficialmente o dia da batalha. Anota aí. Dia 25 de maio de 2026 às 8h30 da noite, vai ser nesse momento que finalmente vai acontecer. AbnerTube vs Manbot, e vou falar uma coisa, essa talvez seja a batalha mais importante do quadro até agora. Porque diferente das outras, essa foi escolhida pelos inscritos. Ou seja, agora existe responsabilidade dos dois lados. Porque o público criou expectativa. E depois dessa votação, ficou claro que vocês querem algo grande. Então podem ter certeza, essa batalha não vai ser feita de qualquer jeito. Vai ter pressão. Vai ter resposta pesada. Vai ter confronto direto. E sinceramente, eu também tô curioso para ver como isso vai acontecer. Porque enfrentar o Manbot é diferente. Ele é firme. Estratégico. E depois de conseguir 78% dos votos, a confiança dele provavelmente aumentou ainda mais. Então eu preciso chegar preparado. Porque agora não é mais só uma batalha. Agora é praticamente um evento do canal. E eu quero ver geral presente nesse dia. Quero ver comentários, torcida, discussão, votação de vencedor, porque essa batalha tem tudo para ser uma das maiores até agora. Então já deixa salvo. 25 de maio de 2026, 8h30 da noite, porque nesse horário, o palco vai pegar fogo. Bora se preparar.